Estimados professores e prezados colegas, boa tarde. Me chamo Fábio Alexandre Klein e irei fazer a apresentação da minha pesquisa. Antes de dar início, saúdo a banca examinadora, na presença do professor Marlo Turman Gonçalves e da professora Marina Furlan, e em especial ao meu orientador, professor Gabriel Joner, o qual me auxiliou e me motivou na elaboração desta monografia. De igual modo, estendo meus agradecimentos à minha família, aos colegas de graduação e amigos aqui presentes. O trabalho foi intitulado Coisa Julgada Inconstitucional e Direito Tributário, entre o interesse público e a segurança jurídica. Inicialmente, gostaria de dizer que este tema se mostra relevante e atual, tendo em vista que a coisa julgada no âmbito do Estado Democrático de Direito é um dos institutos basilares da composição e organização da figura do Estado como conhecemos hoje. O trabalho acadêmico em tela tem por objetivo analisar os mais variados impactos ao Estado Democrático de Direito frente ao fenômeno da coisa julgada inconstitucional, demonstrando como a flexibilização desse instituto processual repercute na segurança jurídica das relações entre a esfera pública e o capital privado, visando explanar as suas consequências no âmbito do direito tributário e seus efeitos ao contribuinte. A pesquisa se deu por via exploratória e descritiva, com utilização do método dedutivo e apoiada por ampla pesquisa bibliográfica, objetivando identificar a aplicabilidade da lei na relação do contribuinte ante as esferas pública e privada, bem como apresentar os mecanismos legais de defesa disponíveis para resguardar seus direitos. O estudo se dividiu em 2 capítulos. No primeiro capítulo, abordou-se o Estado de Direito e a busca pela segurança jurídica, subdividindo-se em 3 subcapítulos que estruturaram a formação do Estado de Direito e da coisa julgada. O segundo capítulo trata da flexibilização da coisa julgada e seus reflexos no direito tributário. Também subdividido em 3 subcapítulos que aprofundam a temática. Assim sendo, no primeiro capítulo, tensiona-se sobre a compreensão da formação do Estado dentro dos moldes atualmente difundidos, uma vez que se faz imprescindível tal compreensão para que se tenha pleno entendimento de como essa forma jurídica representa uma das maiores evoluções da humanidade. Haja vista que atualmente as sociedades se portam e reportam a uma lei maior, ou seja, ao texto constitucional. Verificou-se que o Instituto da Coisa Julgada é constituinte, ou melhor dizendo, indissociável do princípio da segurança jurídica, visto sua função de caráter constitucional, ao servir de esteio à estruturação do ordenamento jurídico brasileiro e principalmente ao próprio Estado Democrático de Direito. Dessa forma, observou-se que a imutabilidade das decisões transitadas em julgado permite a estabilidade das relações jurídicas, não só por propiciar a confiança do cidadão na tutela jurisdicional prestada pela figura estatal, mas também pela proposição de manutenção da constitucionalidade e obediência à definitividade da análise das matérias pelo Poder Judiciário. Nessa perspectiva, embrenhou-se na seara tributária sob cerne da pesquisa, buscando reconhecer as possibilidades da sua relativização e os impactos da coisa julgada inconstitucional no ordenamento jurídico, com especial atenção ao controle de constitucionalidade, seja concreto ou abstrato, que visa compatibilizar a norma ordinária ou ato administrativo com o texto constitucional. Em seguida, abordou-se como a relativização da coisa julgada é recepcionada pela doutrina, em que uma linha defende que a flexibilização da coisa julgada não pode ser irretocável, ou seja, uma vez que o julgado vá de encontro a princípios processuais basilares, como o da proporcionalidade, legalidade e da instrumentalidade, esse poderá sim ser rediscutido. Por outra banda, tem-se que a modificação de algo anteriormente julgado e transitado em julgado impactaria profundamente nos institutos da segurança jurídica e da figura processual, uma vez que para essa corrente doutrinária a coisa julgada tem status de cláusula pétrea. Por outro lado, em nome da imutabilidade das decisões
e pela primazia da coisa julgada, há doutrinadores que defendem a impossibilidade de sua relativização, ainda que esta tenha sido atingida por declaração de inconstitucionalidade. Em relação às preocupações externadas pelos juristas contrários à relativização, foi possível apurar que tal posicionamento se coloca principalmente pela falta de parâmetros para a revisão dos julgados, sendo que tal situação permitiria grande instabilidade ao sistema jurídico, bem como feriria o princípio da segurança jurídica. Assim, apurou-se que quando a coisa julgada inconstitucional tiver aferida sua infração à segurança jurídica, principalmente pela ofensa aos princípios constitucionais, a análise do caso se dará por meio do controle de constitucionalidade realizado pelo Supremo Tribunal Federal ou por via de ação rescisória, declarando a nulidade da decisão judicial transitada em julgado. Acerca da flexibilização da coisa julgada, ressaltou-se a operacionalização do controle de constitucionalidade, onde se dará a declaração de inconstitucionalidade, a qual afetará a coisa julgada, transformando-a em coisa julgada inconstitucional. Em âmbito tributário, buscou-se expor as possíveis soluções, ou seja, formas de defesa ao contribuinte frente ao fenômeno da coisa julgada inconstitucional, nomeando as possibilidades legalmente franqueadas ao contribuinte para que possa buscar a resolução de suas demandas, como, por exemplo, a ação rescisória, a ação declaratória ou querela nullitatis, os embargos à execução e a ação revisional. Assim, não se nega que a imutabilidade da coisa julgada pode perpetuar, em determinados casos, situações não desejadas como decisões injustas. Restou observado que foi com o intuito de atenuar tais riscos que o ordenamento jurídico acabou ofertando instrumentos capazes a contorná-los, como a ação rescisória nos moldes atuais e a querela nullitatis, os quais seriam aptos a circundar várias das possíveis causas de decisões ilegais ou eventualmente injustas, ainda que isso não seja suficiente. Verificou-se em particular a situação específica das decisões sobre as quais se operou a coisa julgada, que contrariam os ditames constitucionais e que ainda levantam questionamentos doutrinários e de posicionamento jurisprudencial. Constatou-se que o embate acaba se originando do mesmo ponto controverso. Teria um direito fundamental maior importância do que outro, ou manter a coisa julgada inconstitucional, sob a égide da perpetração do princípio da segurança jurídica, ferindo o princípio da isonomia, ou até mesmo da legalidade ou igualdade, seria algo razoável? Entretanto, buscou-se no presente trabalho de pesquisa direcionar-se a maior compreensão e conhecimento, enquanto não se tem um posicionamento concreto acerca do tema, dos mecanismos presentes em nossa legislação para a defesa do contribuinte ante as situações referidas. Por fim, conclui-se como as nuances acerca do debate sobre a relativização da coisa julgada impactam tanto na esfera principiológica de princípios constitucionais basilares, a exemplo da segurança jurídica, da retroatividade, da legalidade e da razoabilidade, que acabam também adentrando de maneira relevante na seara tributária, vez que impõe ao contribuinte possíveis dificuldades de ter o seu direito preservado e garantido dentro dos liames fundamentais do Estado Democrático de Direito. Coloco-me à disposição da banca para eventuais questionamentos. Muito obrigado pela atenção.